passada, nós anunciamos números relativos ligados à questão de sacolas plásticas. Como é um tema que a gente tem, ele vai e volta, a gente conversa um pouco aqui, sempre numa coletiva ou outra aparece esse tema. Nós apresentamos um evento da AGV, a Abras apresentou metas, né, de redução. Então, meta de redução do consumo de sacolas plásticas. Então, esse é um número que foi apresentado ao Ministério do Meio Ambiente, né, como metas da Abras para o setor de redução. Reduzir o consumo até 2013 em 30% de sacolas plásticas e até 2015 em 40%. Isso é tomado como base, ano de consumo base vai ser 2010. Então, são metas que nós estamos estabelecendo praticamente há 5 anos, mas o que a Abras espera é que nesse meio tempo a gente possa ter mais legislações disciplinando, né, a questão do consumo de sacolas plásticas. Essa é uma meta factível, a nosso ver, já que nós temos uma redução no consumo de forma voluntária. Nós não temos nenhuma legislação impondo ainda de forma, eu diria, massiva, questões ligadas. O que nós temos tido está sendo voluntária essa redução. Está partindo tanto da indústria que produz sacolas plásticas, então a indústria que produz também está trabalhando nesse sentido, no sentido de reduzir, de reciclagem, de reuso. Está ocorrendo de forma voluntária pelos setores de comércio que distribuem. Então você vai vendo que hoje já a oferta já não está se oferecendo sacola plástica da mesma forma que se oferecia antes. Está ocorrendo por parte do conjunto da sociedade, consumidores, comércio e poder público. Algumas cidades em Santa Catarina, por exemplo, essa redução tem ocorrido de forma voluntária e em níveis bem maiores, né? Estamos falando de redução em níveis de 80% em muitas cidades, por exemplo, no interior de Santa Catarina, né? Nós tivemos uma experiência realizada pela APAS aqui em Jundiaí, uma cidade média, não uma cidade pequena. Essas experiências de Santa Catarina estão envolvendo cidades de 15, 20, 30 mil habitantes. Jundiaí é uma cidade já com mais de 400 mil habitantes, e aí também uma redução voluntária por parte da sociedade, do poder público, quer dizer, um engajamento, né, dos poderes do setor público, mas um engajamento também do comércio e dos consumidores. E em Jundiaí está ocorrendo o primeiro fato é a venda da sacola plástica, né, biodegradável, né? Mas todos esses movimentos estão ocorrendo. E que nós estamos sentindo, já os números mostram, o Instituto Nacional do Plástico mostra, que nós, numa primeira etapa, nós tivemos um impacto muito forte, né, partindo de quase 18 bilhões de sacola em 2007, de consumo registrado pelo menos para 15 bilhões em 2009. Então nós estamos falando que nós já tiramos 2,5 bilhões de sacolas, mesmo com o mercado crescendo. Nós estamos falando do mercado que está crescendo. Então nós estamos falando em 3 anos, nós reduzimos em 2,5 bilhões o consumo de sacolas plásticas. Agora nós temos a proposta da Abras, já que o setor de mercado é o setor que tem o maior peso na distribuição, né? O varejo é o que mais distribui. Então as metas de redução são para 2010. Nós não temos fechado o número de consumo de 2010 ainda, né? Estima em 14, mas nós vamos fazer um levantamento para extrapolar para o setor agora, a nossa pesquisa de ranking, agora que nós fazemos no final de ano, para o setor, dizer o consumo do setor supermercadista, porque nós estamos falando do varejo como um todo, né? Mas certamente nós temos uma participação muito forte. Você vai ter um impacto na redução do seu custo, né? O custo global do seu de operação, mas nós não temos esse número efetivamente. Sacolas plásticas, dependendo da operação, depende muito da operação. Você tem operações onde as sacolas plásticas têm um peso próximo a 0,3%, 0,4% do faturamento, alguma coisa assim. Mas você tem operações onde sacolas plásticas representam 1% do faturamento, né? Então esse é um cálculo que a gente tem, uma média que a gente tem. Depende muito do modelo de negócio, né? Lojas onde você tem uma frequência, por exemplo, lojas de conveniência, lojas menores, a frequência é muito, onde as pessoas, por exemplo, vêm muito a pé, por exemplo, você utiliza mais sacolas.
Grandes lojas utilizam menos, tem uma tendência a utilizar menos, né? Normalmente a pessoa vende caro. Né? O que a gente está percebendo é que os números estão variando muito, está dependendo muito da ação das empresas. A Abras, quando fixa o número em 30%, estabelecendo metas, é porque de 2007, desde que quando nós começamos a discutir o tema sacolas plásticas, nós discutimos muito a questão de, por exemplo, sacolas oxibiodegradáveis, quer dizer, houve muita discussão nesse tema, mas não houve nunca um estabelecimento de uma meta de consumo. Então, estabelecer meta é você começar a dar um norte, pelo menos, né, em termos de consumo. Todo supermercadista vai olhar para esse número, com certeza, que nós vamos estar trabalhando, né, a partir de 2011, e vai começar a ter um norte. Né? Inclusive, nós vamos pedir para fornecer exatamente onde houve redução de consumo. Eu já tive com supermercadistas que, de maneira informal, dizendo, já reduzi 30%, já reduzi 40%. A gente vai em lojas individualmente, aqueles que têm uma ação mais direcionada, dizendo da redução nesses níveis. Né? Então, o que nós queremos é que todos se engajem nesse processo. Né? A intenção, isso é meta, mas a intenção é chegar nesse 2013 ou 2015, com certeza superando essas metas. Agora, a redução de 2007 para 2009, ele mostra claramente que é possível você ter essa redução. É claro que isso aí é que nem inflação. Né? Quando a inflação está lá no alto, você reduz, mas depois tem uma hora que você cai. Né? Porque nós estamos levando em consideração também o crescimento do mercado nos próximos 5 anos. Então, nós estamos falando de reduzir 2010, reduzir 40% até 2015, mesmo levando em consideração. Então, nós não vamos aumentar o consumo, na verdade. Nós vamos estar diminuindo proporcionalmente aquilo que nós estaríamos usando se o mercado estivesse crescendo. Então, esse número ele se torna importante em função disso, porque, olha, de 2007 para 2009, nós tivemos uma redução de quase 20%, né? 16, 17%. Mas nos próximos 5 anos nós estamos falando em 40%, com base num número que já está reduzido, e já tem se reduzido. Né? E nós estamos levando em consideração esse crescimento do varejo supermercadista nos próximos anos também. Então, esse é um número que eu acho que vai exigir, né, por parte do setor, muita ação, de ações, né, voltadas e o engajamento. Né? Isso a gente já está sentindo, tem conversado com o Brasil inteiro, todo mundo muito disposto, já que você reduz custos. Né? E na medida que você reduz custos, de uma forma quase natural, em função do setor ser um setor que concorre, tem muita concorrência, o próprio consumidor é beneficiado. Toda redução que você tem em termos de operação de custo, em setores de concorrência forte, né, você tem esse repasse feito do consumidor. Setores monopolizados, nós não podemos dizer a mesma coisa. Né? Reduz o custo, mas você não repassa. E eu não vou falar de setores que são monopolizados, eu estou falando do meu setor que tem muita loja, né, tem muita concorrência e fica praticamente impossível você não deixar de fazer um repasse quando você tem um repasse em termos de custo.